Glória a Deus. Atos capítulo 7, a partir do versículo 47, diz assim: E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Estamos aqui falando do primeiro mártir. Esse texto aqui mostra que Estevão começou com essa defesa do Evangelho, e isso começou a perturbar os religiosos a ponto de, no final das contas, eles apedrejarem Estevão. E antes de entrar no texto propriamente dito, eu entendo na Bíblia, vejo na Bíblia, no Salmo 116, versículo 15, que a Bíblia diz que preciosa é a morte do Senhor, é a morte dos seus servos à vista do Senhor. Salmo 116, 15, preciosa é a morte dos seus santos à vista do Senhor. Aquilo que para nós é terrível, aquilo que para nós é incomodativo, a Bíblia diz que para Deus é preciosa. E por que é preciosa? É porque exatamente depois da morte que começa a verdadeira vida. É depois da morte que Deus vai começar a nos dar tudo aquilo que nós semeamos enquanto estivermos aqui na terra. Só que a Bíblia fala de três tipos de pessoas. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, e 1 Coríntios 3, 15, diz que existem três tipos de pessoa. Existe o homem natural, existe o homem carnal e existe o homem espiritual. E a Bíblia deixa claro que o homem natural é um homem que não tem Jesus no coração, é um homem não salvo, não converso, ele é natural, e ao morrer ele segue a vida dele, não vai para o céu. Fala também do homem carnal, que é o homem crente, mas anda muito na esfera da carne, e fala do homem espiritual. Fala que o homem carnal vai para o céu. Por mais absurdo que você possa estar achando isso, ele vai para o céu, mas sem nenhum galardão. Ele vai para o céu porque ele creu em Jesus, ele entregou a sua vida a Jesus, ele aceitou Jesus no seu coração, mas ele não consegue ter uma vida de vitória. No entanto, ele crê em Jesus. Então existem, olhando para o reino de Deus, olhando para a igreja de Deus na face da terra, dois tipos de pessoas dentro das igrejas. O primeiro tipo
é aquela pessoa que é firme, aquela pessoa que, independente do que acontecer na igreja que ele está ali firme, rente que nem pão quente, aconteça qualquer problema, de qualquer ordem, ele continua ali. Existe um outro povo que aconteceu um problema, ela se dá fofoca, ela forma grupinho e ela quer resolver a situação, ela quer falar mal, ela quer dizer de onde vem, e a Bíblia chama esse tipo de gente de carnal. Quando Paulo fala de carnais, ele não fala do pecado, ele condena o pecado, mas todas as vezes que a Bíblia vai falar de carnalidade no Novo Testamento, ele fala disso, de fofoca, de intriga, de pessoas que perturbam a ordem da igreja. Amém, igreja? Amém. O outro tipo de pessoa é aquela pessoa que chove canivete, está trovoando, mas ela diz, mas eu tenho uma prioridade e eu tenho que a igreja hoje louvar aquele que vive, que reina para todo sempre. Eu tenho um problema lá para resolver, mas a igreja é prioridade. Eu estou falando de igreja com uma forma geral. E a outra é aquela pessoa que não vem sempre, e que está sempre atrasada, não dá uma prioridade. Terceiro tipo de pessoa é aquela que vem à igreja e ela, ao sair da igreja, ela não se esquece da igreja, porque ela está orando, ela ora pela liderança, ela ora pela igreja, ela está ligada e ela está com a igreja no coração, porque ela não só é da igreja, ela é igreja. E o outro é aquela pessoa que sai e se esquece, ela não ora por ninguém, ela não jejua, ela não faz nada, e a Bíblia chama essa pessoa de uma pessoa carnal. O quarto tipo de pessoas que frequentam é aquela pessoa que é luz lá fora, e ela chega lá e as pessoas olham para ela e dizem, olha, você é uma pessoa crente, aquela pessoa ali é uma pessoa crente, aquele homem ali sofre uma barbaridade, aquele já passou por tanta luta, mas ele continua firme, enquanto por outro lado, você vai ver pessoas que são mau testemunho. Há pessoas que dizem assim, um dia se eu for crente eu quero ser igual aquele homem, eu quero ser igual aquela mulher. Em contrapartida tem outro que diz, olha, se eu for para ser crente, eu não quero ser, porque aquela pessoa ser crente igual a ele, eu não quero. Como a palavra liberada tem poder, esse tipo de gente, pelo mau comportamento, vai entrar num caminho que provavelmente não vai acabar encontrando a salvação. Enquanto o outro que libera a palavra que vai se converter, esse provavelmente sim. Um outro tipo de pessoas é aquela pessoa que é dizimista fiel, que é ofertante fiel, tanto na repetitividade quanto no valor, e ele é fiel, e o outro não é por aí fora. E eu concluo dizendo o seguinte, se a igreja de Deus dependesse desse grupo número 2, ela teria acabado. Se a igreja fosse composta de pessoas que simplesmente vêm quando quer, faltam sempre, esquece da igreja, dá mau testemunho e não está preocupado com o dízimo e oferta, a igreja acabaria. Então eu estou falando para um grupo, acredito eu, que é o grupo que tem sustentado a igreja na face da terra, que é você. É aquela pessoa que está sempre firme, é aquela pessoa que intercede, é aquela pessoa que ora, aquela pessoa que testemunha lá fora. Esse tipo de pessoa que é desse padrão é o pesadelo do diabo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você é o pesadelo do diabo. Do outro lado tem a pessoa que é a tristeza de Deus. Você vai dizer, tristeza de Deus? Sim, a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Nós vamos para o céu. Esse tipo de gente do primeiro grupo vai receber o seu galardão, e Paulo diz que aquele outro grupo vai ser salvo como pelo fogo. Não reclame não, que vai ser salvo como pelo fogo. Salvo como pelo fogo. A graça, ao chegarmos ao céu, vamos entender a graça por sermos salvos, e vamos entender a misericórdia por não ter sido condenado. Quando eu chegar ao céu, eu já digo aqui de pronto, Senhor, eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória. Se o Senhor não quiser me dar nenhum galardão, que o Cordeiro receba no meu lugar. Ao chegar ao céu já está muito bom, já é muito mais do que eu mereço. Amém? Nós estamos falando de um Deus que, quando esse homem morre, ele se levanta do trono, porque a Bíblia diz que Jesus assentou-se à destra de Deus, e se assentou porque cessou o trabalho do sacerdote, porque o sacerdote no Velho Testamento ministrava em pé,
E Jesus, quando chega ao céu, ele se assenta. Então ele está dizendo que cessou o trabalho dele. Mas pela primeira e única vez, a Bíblia diz que ele se levantou quando um mártir morreu na presença dele. Então nós entendemos a Bíblia que Deus é o Pai, é o chefe supremo do céu. Deus é trino, amém? Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas no céu, todo o comando é do Pai. É Ele que determina tudo. Você vê que a Bíblia deixa muito claro isso. Jesus disse: eu não faço nada que eu não tenha ouvido do meu Pai. Tudo que Ele fez foi o Pai que mandou. Lá em Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Quando fala de único, a gente pode achar que é único no sentido de ser um só, mas a palavra hebraica para único são duas. Uma é Yahid, é unidade absoluta, é um só. Abraão tinha um filho, toma o teu filho, teu Yahid, bem, teu único. Mas quando fala único aqui, ele está usando a palavra Errad, é uma unidade composta. E nós que somos pentecostais, que estamos no Novo Testamento, que já cremos em Jesus, sabemos quando fala dessa unidade composta, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é Pai, o nome dele é Jeová. Jesus é o Filho, o nome dele é Jeová. E o Espírito Santo é chamado da Bíblia de Jeová. O nome de Deus é Jeová, amém, igreja? Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus, enquanto estava no céu, era obediente ao Pai. Enquanto ele esteve na terra, ele é obediente ao Pai. Quando ele retorna para o céu, ele também é obediente ao Pai. Uma das características mais importantes, mais lindas no Filho, é que apesar de tudo que ele tinha, ele se manteve obediente. Olha o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, 27 e 28, diz assim, falando de Jesus: porque todas as coisas Jesus sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas a Jesus, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Que versículo tremendo que Paulo nos dá. A gente vai entender algumas coisas da Bíblia. A gente vai entender que Deus é o arquiteto de tudo, é Ele que diz faz ou não faz. E sabe o que eu tenho entendido ao longo desses anos? Que toda a criação de coisas está ligada ao Filho. O Filho é o criador de coisas, o Espírito Santo é o criador de pessoas. Eu tenho entendido isso. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E fala de um Deus Elohim, que é um Deus plural. Isaías 42:5 diz: assim diz o Senhor que criou os céus e estendeu e formou a terra. Está falando de um Deus plural. 45:18 de Isaías diz: assim diz o Senhor que tem criado os céus e que formou a terra. Salmo 148:5 diz: que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados os céus dos céus. Mas aí, quando nós entramos no Novo Testamento, que é a explicação do Velho, a Bíblia diz em João 1 assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra verbo no grego é logos, que é referente a Jesus, mas é também palavra. Por que a Bíblia chama Jesus de logos? É porque o verbo é que faz a ação. João foi para casa. Se você João para casa não tem sentido. Quem faz a ação é o verbo, ele foi. João comeu mandioca. João mandioca não tem sentido, o verbo é que faz a ação. Então Deus arquitetou e o Filho fez. Na organização celestial, a Bíblia diz que foi Jesus que criou todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz assim: o mundo foi feito por Ele, por Jesus, e o mundo não o conheceu. A Bíblia diz que
no versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É uma coisa que para você pode ser revolucionária, mas para mim já está bem sedimentada. Entender que quem criou todas essas coisas, sob o comando do Pai, foi Jesus. Tanto que em Colossenses 1,16 diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. De quem estamos falando? Desse Filho de Deus, que quando aquele homem foi martirizado, apedrejado, se levantou do trono, porque estava ali alguém sendo martirizado por amor ao nome dele. Quando a gente entra no Espírito, diz a Bíblia no Salmo 104:30 assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A Bíblia deixa claro que essa criação aqui é de animais. Quem criou os anjos? Diz a Bíblia, Salmo 33, versículo 6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Quem é a palavra? É Jesus. E todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. A criação de seres está ligada ao Espírito, a criação de coisas está ligada ao Filho. Em Gênesis 7:22 diz assim: tudo que tem fôlego de espírito de vida. Você está entendendo isso? Que coisa profunda. Salmo 146, versículo 4 diz assim: sai-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. O Espírito é a vida, é que promove a vida. E aí a gente entende, a gente sabe que Jesus é Filho de Deus, amém? Então foi Deus que gerou Jesus, não foi? Mas olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18: e Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Tem outro texto que diz assim: Maria achou-se concebida do Espírito Santo. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Foi quando Deus disse: vai lá, Espírito Santo, e gere Jesus no ventre de Maria. No capítulo 1, ainda de Mateus, versículo 20, o anjo aparece para José e diz assim: José, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus. Lá em Lucas 1,35, quando o anjo diz: Maria, você vai ser mãe do Messias, você vai ser mãe do Salvador. A pergunta dela é óbvia: como será isso? Ela era virgem. Era uma menina virgem. Como será isso? Eu não tenho homem, se eu não tenho marido. A resposta do anjo foi: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Usam o termo de um animal cobrir o outro, te cobrirá. Então ele está ligado a isso, amém? Amém? No entanto, existe todo um universo. Não foi só a terra que foi criada. Tudo que você vir, qualquer coisa que você vir, foi criada por Deus na pessoa do Filho. Todas essas coisas que existem estão sendo sustentadas até hoje pela palavra dele. Quando ele manda, as coisas acontecem. Faz assim com a sua mão, faz assim, abaixa, levanta a outra, mexe com a sua cabeça. Olha como a palavra tem poder. É assim que Deus faz, Ele manda e as coisas acontecem, para você entender como as coisas são. E é um versículo que está no Salmo 119, versículo 89, que diz que se Ele tirar a palavra dEle, desmorona todo o universo. Nós ainda estamos nem na introdução. O versículo diz o seguinte: para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece nos céus. No hebraico não existe céu, existe céus, Shemaim é céus. Ele sempre fala em céus. No hebraico não existe sangue, é sangues. Não existe água, é águas. Não existe pele, é peles. Não existe costa, é costas. Eles têm muitas coisas que são plural. Agora escute o que eu vou dizer, queridos. A terra e esse sol que nós vemos e a lua está num espaço do universo chamado Via Láctea. Láctea porque é branca, é esbranquiçada. O que é? Que lugar é esse da Via Láctea? É uma galáxia que existe nesse espaço, que ninguém sabe o tamanho, nem pode medir. E nesse espaço existe uma galáxia. E nós estamos numa galáxia
Todas elas praticamente têm nome que se chama Via Láctea. Nessa galáxia existem, sem sombra de dúvida, aproximadamente 40 bilhões de sóis, milhões de vezes maior do que o nosso. Quem domina tudo isso é o Filho de Deus, pela sua palavra. Nessa nossa galáxia existem 8 bilhões e 800 milhões de planetas. Agora escute bem, a massa do Sol, a massa é 333 mil vezes maior do que a massa da Terra. E todo o Sol é 1.400.000 vezes maior que a Terra. E só na nossa galáxia existem 40 bilhões de sóis, milhões de vezes maior do que o nosso. E quem sustenta tudo isso é aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Aquele que um dia derramou sangue. Tudo é sustentado até hoje por Ele. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A luz do Sol, quando vem para a Terra, ela demora 8 minutos e 25 segundos para chegar aqui. Quando você olha para o Sol, você já está vendo um Sol 8 minutos e 25 segundos depois. Agora, pasme, nós estamos numa galáxia que tem 40 bilhões de sóis, e existem no espaço 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. Escute bem outra coisa, queridos. Escute bem. Quantas estrelas existem nos céus? Os cientistas dizem que existem 10 sextilhões de estrelas, milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Essa energia imensurável que mantém o Sol, o nosso Sol tem energia para queimar por 5 milhões de anos. Quem dá aquela energia é o Filho de Deus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Depois do Sol, a estrela mais próxima chama-se Alpha Centauri, que ela está a 40 trilhões de quilômetros da Terra. E quem sustenta essa estrela, segundo o versículo que nós lemos, é o Filho de Deus. A luz corre a 300 mil quilômetros por segundo. Em 1 segundo ela dá 7 voltas e meia na Terra. Ela já deu 7 voltas e meia. Quando se mede o espaço, se mede por anos-luz, porque não pode medir por quilômetro. Então o que é um ano-luz? Um ano-luz é o percurso que a luz percorre durante um ano. São 10 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Então quando diz um ano-luz, você está falando em 10 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Uma galáxia está afastada da outra 6 bilhões de anos-luz. A distância de uma galáxia para outra. 6 bilhões de anos-luz. O universo está se expandindo. Todas as galáxias estão se afastando uma da outra. E esse afastamento ocorre a 13 bilhões e 700 milhões de anos. Continua se afastando. Você vê o tamanho do Deus que você serve. Sabe qual é a velocidade que essas galáxias, tudo no universo está se afastando? Era de 50 milhões de quilômetros por hora. Agora aumentou para 550 milhões de quilômetros por hora. Eu estou dizendo tudo isso para nós entendermos o tamanho do Deus que nós servimos. Agora, quando você ouvir dizer que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, você então está entendendo que muito antes de o universo, de todas essas coisas existirem, Ele já existia. E Jesus, no capítulo 17, João diz assim: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo.
futuro. Então, antes desses trilhões de anos que nós não sabemos quando, Ele já tinha toda aquela glória, largou toda aquela glória por causa de você e de mim. Então, diante disso, a gente precisa começar a pensar em algumas coisas. A gente pensa muito na vida, mas às vezes é importante a gente pensar na morte. Alguns pontos são importantes a gente dizer aqui. Primeiro, a vida é curta demais. Deus, quando fala da vida, Ele diz que a vida é como uma erva que nasce e amanhã ela cai e seca. Diz que a nossa vida é assim. Segunda coisa, a Bíblia diz que a morte é inevitável. Todos nós vamos morrer um dia. Um dia você estará no caixão e eu estarei orando para você. Eu não estarei no caixão porque eu vou viver mais de 100 anos. Não pensa não, que você não vai me ver lá, que você não vai ver. Terceira coisa, hoje estamos mais perto da morte do que ontem. Hoje estamos mais perto da morte do que mês passado. Hoje estamos mais perto da morte do que o ano passado. A morte vai chegar. Quarta coisa, a morte não vislumbra a idade. Há pessoas morrendo com 110 anos. Há pessoas morrendo com 95 anos, com 60, com 40. Há pessoas morrendo com 17 anos. Há pessoas morrendo com 2 anos, com 3 meses. Há pessoas morrendo dentro do ventre antes de nascer. A morte não vislumbra idade. Quinta coisa, a morte às vezes não dá sinal da sua chegada. A pessoa está bem e de repente morre. Às vezes dá sinal. Mesmo a pessoa doente, ela está crendo que ela vai viver um pouco mais. Sexta coisa, a morte não respeita condição social. O pobre morre, o miserável morre, o rico morre, o milionário morre. Há milionários hoje, pessoas ricas, morrendo de doenças incuráveis, que eles dariam toda a sua fortuna para viver alguns anos mais, e não conseguem, porque a morte não vislumbra a condição social da pessoa. A morte também não respeita a religião. O ateu morre, o católico morre, o evangélico morre, o tradicional morre, o pentecostal morre, o umbandista morre, o kardecista morre, o muçulmano morre. A morte não respeita a religião, ela é inexorável. Agora a morte vem para todos. O passarinho morre, o micróbio morre, o cachorro morre, o elefante morre e o ser humano morre. A morte é um enigma. É por isso que quando nós vemos aquele salmo que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos corações sábios. A gente precisa começar a pensar. Há um ditado que diz que a vida nos ensina o valor do tempo, e o tempo nos ensina o valor da vida. Quer ver a pessoa sentir ou perceber o valor da vida? É só o médico dizer: olha, você tem pouco tempo de vida. Aí ela começa a parar e pensar: o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz do meu ministério? O que que eu fiz com as pessoas? Há pessoas que quando recebem a notícia dessas começam a procurar pessoas para pedir perdão, para se consertar, porque sabe que vai partir. Agora eu vou começar a pregar. Nós estamos diante de um caso aqui. Eu queria falar desse Deus grande primeiro, desse Deus que se levantou, porque nós estamos diante de um Deus que, a despeito de todas essas qualidades e de toda essa riqueza, Ele é dono de todo esse universo, e diz que Ele só quer 10% da gente e oferta no máximo que a gente puder dar. Eu li num livro a respeito de uma mulher dona de uma rádio. Essa mulher se converteu através da instrumentalidade de uma pessoa. Essa pessoa então se converteu, era uma mulher espírita, mas ela com a vida toda amarrada. Escute isso, a sua vida toda amarrada. E ela então, depois de entender o Evangelho, de entender que a reencarnação não era aquilo que a Bíblia dizia, ela resolveu se converter. E ela, sem contar para o pastor, ela disse que a vida dela financeiramente estava toda arrebentada.
Ela, sem dizer nada para o pastor, ela fez um propósito com Deus. E ela fez um propósito de dar todo mês meio salário mínimo de oferta na igreja. Ela não contou para o pastor. E ela conta que às vezes ela não tinha dinheiro, ela só tinha aquele dinheiro, mas ainda assim ela levava. E a rádio dela muito mal, indo muito mal. E sabe o que aconteceu? Começaram a aparecer clientes para colocar programação na rádio dela. E quando às vezes ela dava aquele dinheiro, que ela só tinha aquele, vinha dezenas de pessoas que estavam devendo, ela resolviam pagar, porque tudo estava amarrado na mão do diabo. Mas quando nós dizimamos, nós ofertamos, o Deus da glória, esse Deus que se levantou, vai lá e desamarra e diz: agora é hora de entregar, virou o meu servo. Quando Deus tirou o povo do Egito, a primeira coisa que ele fez foi enriquecer o povo. Todo mundo teve que dar tudo que tinha nas mãos. Amém? Amém. Esse Deus, quando vai trazer para nós o Evangelho, Ele traz de uma maneira absolutamente clara. Queridos, nós somos muito diferentes. Nós evidenciamos o bonito em detrimento do feio. Não é assim? Nós gostamos, nós quando vamos falar de alguma coisa, a gente está sempre falando de coisa bonita. Se você for falar do seu time de futebol, você nunca vai falar que ele é ruim, vai falar que ele é bom. Se tiver de falar de um jogador, você vai dizer que ele é bom. O bom está sempre em detrimento do mal. É sempre assim. Por exemplo, a pessoa vai comprar uma casa, e aí o corretor chega lá e diz: olha, essa casa aqui tem 2 varandas, olha, tem 3 quartos, a estrutura é muito boa, esse quintal é muito bom. Ele só mostra o lado bom, mas ele não diz que quando chove enche, ele não diz que quando chove muito, a água vaza para dentro de casa, ele não diz que aquela rua ali é uma rua cheia de assalto. Ele esconde essas coisas, ele vai evidenciar o bom. Ele não diz que aquela rua ali tem uns vizinhos mala, que bota som muito alto. Ele não diz que quando os carros passam levanta uma poeirada enorme, que quando chove muito alaga legal. Ele esconde isso, porque ele quer vender a casa. Ele sempre evidencia o bom em detrimento do mal. Se for comprar um carro, ele diz assim: olha, esse carro aqui é muito bom, esse carro tem uma estabilidade enorme, mas ele não diz que o carro é baixo demais. Para ter estabilidade tem que ser baixo, e quando passa no quebra-mola vai arrastar. Ele não diz que é um carro que tem uma boa arrancada, mas também consome. Esse carro é muito bom. Ele não diz que o carro, na hora de você querer vender, vai ter dificuldade. Ele só fala das coisas boas. Não é, querido? Nós somos assim. Quando alguém faz o currículo, não diz assim: eu sou chato, eu sou nojento. Não diz. Ele começa a colocar as coisas boas dele. As pessoas às vezes dizem assim, a pessoa vai fazer uma entrevista e a pessoa pergunta: diz um defeito seu. Diz assim: defeito meu? Eu sou perfeccionista. Em vez de dizer defeito, ele diz uma qualidade. E quando diz isso, perdeu a vaga. Quando é que perfeccionista é um defeito? A pessoa não consegue falar mal de si. O que é a maquiagem da mulher? É esconder o feio e ressaltar o bonito. Se ela tem um nariz muito grande, ela faz um negócio para o nariz esconder. Se ela tem o olho fundo, ela faz um negócio para chamar o olho para fora. É sempre assim. O que é roupa, se não fazer a pessoa parecer mais bonita? Não é assim? Não é desse jeito? Faz a chapinha progressiva, faz a escova, sei lá, o lulante, sei lá como é que faz. Está sempre fazendo um negócio para parecer mais bonito. A gente sempre evidencia o prático, o mais fácil. E quando Deus está aqui no livro de Atos, trazendo para nós essa mensagem, Ele está mostrando para nós que existe um atrito de reinos. É o reino de Deus contra o reino do diabo. É o reino da luz contra o reino das trevas. É o reino da santidade com o reino de pecado. Ele está mostrando que existe um atrito. Ninguém entrou na obra de Deus enganado. Aqui nesse livro de Atos, e depois em todo o Novo Testamento, sobretudo nos escritos de Paulo, ele mostra a coragem daquele povo, a coragem dos primeiros pais, a coragem de Paulo, de outros apóstolos, de outros que não eram apóstolos. Ele mostra o destemor deles, que é um incentivo para nós. Ele mostra a ousadia. Lá em Atos diz assim: Senhor, olha a ameaça deles e concede aos teus servos que preguem com toda a ousadia a tua palavra.
Ele não disse assim: olha para a ameaça deles e amarra esse Exu linguarudo. Ele diz assim: concede a nós, os teus servos, que preguemos a palavra com toda ousadia. Mostra que a insistência não dava certo, ele ia de novo. Paulo fez 4 viagens, 3 navios afundaram, e ele insistia, mostra que aquela igreja está até hoje dando esses frutos que somos nós, porque eles foram insistentes, não desanimaram. Mostra o enfrentamento do poder de Deus com o poder das trevas, mostra o comprometimento que eles tinham com a obra de Deus. Acontecia o que acontecesse, eles estavam firmes. Agora escute o que eu vou dizer. Essa igreja primitiva aqui passou por todas essas lutas por 200 anos. Não foram 2 meses, não foram 2 anos, foram 200 anos de perseguição à igreja primitiva, com muitas mortes. E aí aparece Estevão. Estevão era um diácono. Para fazer a obra de Deus não precisa ser pastor. Para fazer a obra de Deus não precisa ser apóstolo, não precisa ser bispo. Precisa querer fazer a obra de Deus. Paulo era da 4ª geração e fez mais do que os outros todos. Estevão aparece, e ele então traz esse texto aqui. É uma mensagem de defesa do evangelho. Ele vai defender diante dos religiosos. Qual foi o erro de Estevão? O que ele fez de errado? Não foram os dons, não foram os pula-pulas, não foram os rodopios, não foram as visões e revelações. O erro, entre aspas, de Estevão foi pregar a palavra. Querido, não existe coisa que mais incomoda o inferno do que pregar a palavra. Nós somos a polícia de Deus e precisamos pregar a palavra. Ele pregava a palavra, e quando existe um dom, a pessoa pode até se converter, mas a firmeza, o alimento, a insistência só vem através do alimento diário da palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele pregava a palavra. Só que tem mais um detalhe: ele não pregava só a palavra, ele expunha o pecado deles. Ele chamou essa gente aqui de assassino. Muita gente leva uma palavra meio à boca, uma palavra água com açúcar, uma palavra que não quer ferir, mas ele não, ele botou o dedo na ferida. É por isso que hoje, no Brasil e no mundo, existem pessoas que não querem que você fale contra nada de pecado. Qualquer coisa que você falar contra o homossexual vai dizer que você é homofóbico, e eles se levantam, não querem que nós coloquemos o dedo na ferida. Ele colocou o dedo na ferida. Agora escute: se nós fôssemos contar uma história da nossa vida, para que alguém abraçasse a nossa causa, nós só contaríamos as coisas boas. Mas olha como Deus é fiel. Eu me apaixono a cada dia por esse Deus. O livro de Atos começa mostrando a traição de Judas. Conta a história da traição de Judas e conta como detalhadamente ele morreu. Ele se amarrou numa corda e pulou de um precipício. Quando bateu, as entranhas dele saíram. Depois a Bíblia mostra a descida do Espírito Santo. Então parece que a descida do Espírito Santo resolveu tudo, porque logo depois quase 3.000 pessoas se convertem. E Pedro e João vão lá na porta formosa, e aí tem um homem paralítico. Ele diz: olha, levanta e anda. Não tenho prata nem ouro, mas eu posso te mandar levantar. Aquele homem tinha 38 anos e se levanta. E aí levam Pedro e João para o Sinédrio. Aí Deus começa a mostrar as consequências, o valor disso, o peso disso. Mas independente disso, de eles terem sido levados ao Sinédrio, a Bíblia diz que aí a multidão ainda mais cresceu, e eram quase 5.000. Logo depois a Bíblia mostra a severidade de Deus, quando Ananias e Safira mentiram financeiramente para o Espírito Santo. Entregaram algo que eles diziam que era um valor, mas era outro. Um pouco mais além, a Bíblia mostra Pedro e João presos. Olha como Deus deixa transparecer. O anjo vai lá, solta, vai embora. Há um livramento milagroso. A Bíblia mostra que Pedro e João foram açoitados.
bateram, deram uma coça arrumada nos dois. E sabe o que os dois fizeram? Saíram felizes da vida, dizendo que coisa boa a gente poder sofrer pelo Senhor. Olha para a gente, qualquer probleminha a gente faz bico. Eles saíram exultantes por terem sido dignos de sofrerem pelo seu Senhor. Aí o rei Herodes vai, e como viu que o povo achou legal ter prendido Pedro, foi e matou Tiago à espada. A Bíblia relata essas coisas. E aí Pedro é preso de novo, e sempre que preso Deus entra e tira e solta, até que aparece um homem chamado Estevão, no capítulo 7, onde nós lemos. Esse homem começa a pregar o evangelho, ele começa a trazer uma palavra de conserto. Os dons não enraiveceram, mas a palavra sim, a pregação contundente começou a machucar, porque ou esse livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta desse livro. A Bíblia diz, no capítulo anterior, capítulo 6, versículo 10, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que esse homem Estevão falava. Juntou um grupo chamado Grupo dos Libertos, junto com os sirineus, com os alexandrinos, com o povo da Cilícia e da Ásia. E então eles foram fazer confronto. Querido, o diabo sempre ataca um ministério embrionário, sempre ataca uma igreja embrionária e sempre ataca um novo convertido. Se ele quiser acabar com a base, o convertido não volta nunca mais. Toda igreja no início passa por uma luta muito grande, porque ainda não se estruturou, não sabe como agir em determinados problemas, e se não tiver alguém para dar cobertura espiritual, a igreja fecha. Agora escute bem, não há ninguém que seja cheio do Espírito Santo, se não estiver cheio da palavra. Desculpe, não adianta. Há pessoas que rodopiam para lá e para cá, e ela não sabe nada da palavra, não pode ser cheio do Espírito Santo. A Valnice Melhor me disse assim, quando alguém te entregar uma profecia, uma visão, uma revelação, veja a base bíblica da pessoa. Se ela tem base bíblica, fique tranquilo. Se ela não tem, interrogue. Como é que alguém pode ser profeta de Deus se não ler a Bíblia, se não se encher da palavra dele? Esse enchimento através da palavra incomoda o inferno, gente. E aí sim, depois disso, aí os milagres efetivos vêm, porque a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 7, que esse homem, Estevão, fazia prodígios e sinais. Prodígio no grego é teras, é aquele milagre extraordinário. Está chovendo, ele manda parar e para agora. Não chove há não sei quantos anos, ele manda chover e chove agora. O cara está todo torto, ele manda parar de levantar, ele levanta. E quando fala de sinais, no grego é semeio, é um sinal, alguma coisa que ele fez, alguma revelação que ele teve, até um milagre de menor capacidade ou qualidade. Ele fazia os dois, prodígios e sinais. Eu tenho pregado e eu tenho dito que nós estamos chegando ao fim. Jesus está voltando. Vai ser num domingo. Com certeza vai ser. Nós estamos chegando ao fim. Já há 2000 anos a Bíblia diz: eis que cedo vem. Eu vou voltar lá para João, no Apocalipse ele diz: eis que cedo vem. Eu vou voltar, guarda o que tens. Eu vou voltar a ser fiel até a morte. A Bíblia está dizendo que Jesus vem. Uma hora ele vem. Tomara que seja esse ano. Eu estou orando para Deus voltar esse ano. Eu quero que ele venha esse ano. Nós temos o hábito de olhar para nós, de olhar para o nosso umbigo. Nós temos o hábito de olhar para a nossa cidade, e muitas vezes quando olhamos, começamos a liberar palavras contrárias. A Bíblia diz que nós temos que orar por aquelas pessoas que estão no topo. A Bíblia diz isso. Orar por aqueles que estão lá. Ora pelo governador, ora pelo presidente, ora pelos ministros, ora pelos senadores, deputados federais. A Bíblia manda a gente orar para que a gente tenha paz. Olha pelo prefeito dessa cidade. E eu tenho orado, nós temos orado. Senhor, abençoa.
A oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu tenho orado, Deus, para com essa matança. Deus pode fazer isso. Deus pode pegar esse chomulu do inferno, esse tranca-rua, esse chão caveira e amarrar para que não morra mais nenhum policial. Se a igreja orar, não vai mais morrer. O mundo, querido, está conturbado. Querido, tem muita gente que não está indo mais à Inglaterra por causa do Estado Islâmico. Tem gente que não está indo mais à Itália. O turismo para lá diminuiu. Agora a Espanha, a França está perdendo 1 milhão de visitantes por mês por causa do Estado Islâmico. E ela está perdendo por mês $1 bilhão. O mundo está de perna para o ar, o mundo está bagunçado, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que está acima de todas as estrelas, de todas as nebulosas, de todas as galáxias, dos bilhões, trilhões, sextilhões de sóis, se assentado no alto sublime trono, que não se esquece de você nem de mim, e sobretudo da igreja dele. Nós somos objeto dele. Ele não se esquece de você, apesar de toda essa glória. Pastor, mas eu estou passando por luta. Diz a Bíblia assim, 2 Coríntios 5,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A tribulação não vem à toa. Paulo, falando dos Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele dá uma notícia que eu não sei se eles gostaram. Diz assim: a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu gosto da Bíblia, que ela não nos engana. Ela mostra as consequências de servir a Deus, e ela mostra que quanto mais nós servimos, mais nós incomodamos o inferno. Querido, o diabo olha para pessoas, ele sabe o nível de comprometimento que ela tem, porque quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais nós brilhamos. O diabo sabe com quem mexe. O diabo foge de algumas pessoas. O diabo, quando você dizer, chama fulano de tal, ou fulano de tal, muitos deles já vão embora, então eu não quero. Ele às vezes manifesta com uma pessoa, ele faz uma farofa na casa da pessoa. Mas quando chama uma outra pessoa, ele foge. Eu já cansei de viver isso. Orar, doido para pisar na cabeça dele, ele não manifesta. Meteu o pé. E isso acontece com todas as pessoas que eu conheço que lidam com libertação. Porque às vezes ele fica lá, vira uma noite inteira. Aí você vai lá doido para dar nele e ele fugiu. Quando esse homem é apedrejado, sem nenhum julgamento, porque tinha que ter julgamento, querido, tinha que ter uma ordem de coisa. Ele começa a ser apedrejado, e a Bíblia diz que ele olha para cima e diz aos ouvidos das pessoas: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Eu fico impressionado com isso, porque apesar de toda a luta que ele estava passando, Deus preparou, e eu acredito que todas as lutas que nós estamos passando, e quanto maior a luta, eu imagino Jesus querendo levantar do trono, ainda que seja para dizer: filho, aguarda um pouquinho, aguarda um pouco mais. Paulo estava passando uma luta ferrenha, Paulo não aguentava mais, ele falou: Senhor, eu não aguento, eu estou passando uma luta tremenda. E aquela oração começou a bater no coração de Deus, e Deus diz: Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, e aprenda isso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sentir fraco, saiba do seguinte: eu estou apto e pronto e querendo me levantar do trono para dizer para você: aguenta um pouquinho mais, que eu já estou voltando. Se levantar do trono aponta para a volta de Jesus, porque para vir ele vai ter que se levantar desse trono. A Bíblia diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Em tudo quanto é lugar tem gente crente e tem gente incrédula. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós somos muito intensos para pedir e morosos para agradecer.
Se todo domingo nós abrirmos aqui para testemunho, todo mundo tem alguma coisa para contar, mas nós somos morosos. Insistimos até Deus dar. Quando Deus dá, a gente conta para meia dúzia. A gente às vezes ora um ano, mas na hora de dizer, a gente conta para meia dúzia. Acabou a história, já ganhei, está tudo resolvido. Pedimos muito, agradecemos pouco, insistimos, mas depois que a gente ganha, a gente fica. Querido, eu fico impressionado com pessoas. Eu fico impressionado com aquele grupo que ao partir deixou a mãe, o pai, a noiva, e foram para uma ilha, porque eles descobriram que havia uma ilha onde não havia crente, era uma ilha só de escravos, e ninguém podia chegar lá para pregar para aqueles escravos. E os moravianos ou morávios, jovens, se venderam como escravos, deixaram a noiva chorando, deixaram o pai e a mãe chorando porque não tinha volta, se venderam como escravos para evangelizar aquela ilha. Não eram pessoas importantes, eram escravos. E perguntaram a eles: mas vocês estão indo? E a resposta deles foi: que o Cordeiro receba, que ele receba a honra e a glória. Eu não estou indo para lá preocupado com o meu galardão, que ele receba, é tudo para ele, é tudo por ele, é tudo na mão dele, é tudo para a glória dele. Eu li a história de um homem, e ele pregando, um senhor já, um velhinho, e ele contou a história que é verídica. Ele disse: olha, uma certa ocasião havia um homem, ele estava no barco com o seu filho e com o amigo do seu filho, e houve um problema, e os dois caíram no mar, e ele tinha uma boia só. O filho era crente, o amigo do filho não era crente. Essa história é verdadeira. Para quem você jogaria a boia? Eu jogaria para minha filha. Entre você e qualquer pessoa, eu jogaria para você. Você não tem a dúvida, você não ia morrer. Entre o Michel e o cara ali, eu jogaria para o Michel, pastor Michel. Não tenha dúvida. Entre qualquer pessoa e a minha esposa, eu jogaria para ela, para a Valéria, para você, para a Karen. Não tem, eu jogaria. E se fosse o seu filho e uma outra pessoa, e ele gritou: filho, você já é salvo, ao morrer você vai para o céu, e jogou a boia para o amigo, o filho morreu. Quando ele acabou de contar essa história, a igreja veio até ele revoltada e disse: não consigo entender isso, eu não consigo entender. Ele disse: olha, aquele homem do barco era eu, e o homem que foi salvo é o seu pastor que está aqui. Se ele não tivesse feito aquilo, quantas dezenas ou centenas de almas teriam morrido? Mas por instrumentalidade daquele homem, eu não faria, mas ele fez. Isso me impressiona. Enquanto isso, querido, nós temos visto a igreja de Deus. Eu vejo pessoas importantes orando por pessoas que estão envolvidas aí na política. A gente sabe que está completamente errado, as pessoas liberando profecia. E eu disse isso ontem na reunião de pastores. Querido, o nosso coração precisa pensar no céu. Amém, igreja? Nós queremos ir para o céu. Eu quero te levar para o céu. Lá no céu você vai saber que eu fui seu pastor. Pega o seu coração, diga: Senhor, começa a limpar o meu coração. Senhor, solta o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pela vereda eterna. Limpa o meu coração. Há um louvor que diz: limpa o meu coração, Jesus, limpa o meu coração. O maior colaborador de Satanás é o crente ferido, em qualquer instância, porque ele fere outros também. Eu disse lá em cima, ainda agora, que a gente vai passar por lutas. Tem gente que você espera que um dia ela amadureça, e ela apodrece. O tempo passa, ela não consegue amadurecer, ela apodrece. Mas sabe o que a Bíblia diz para nós? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
é o capitão da nossa fé. Diz a Bíblia: pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra, não as que são aqui de baixo. Queridos, Jesus está voltando. Eu quero hoje no apelo, fazer um apelo para quem quer hoje aceitar Jesus. Eu vou fazer diferente, porque ninguém pode sair daqui hoje sem a certeza de que vai para o céu. Ele viu a glória. Cada vez que você sofre, cada vez que você passa e cala a sua boquinha, a glória de Deus aumenta. E cada vez que há murmuração, a glória de Deus diminui. Jesus estava em pé, a mão direita. Cada Marte, cada sofrimento mexe com o trono de Deus. Cada Marte revela a glória de Deus. Cada morte de um Marte, o céu se abre. O céu não fica impassível ante a sua luta, meu irmão. O céu não está impassível ante a sua dor. O céu não está impassível ante a sua enfermidade, ao seu problema lá com o seu marido, com a sua esposa. O céu não está impassível. Deus está procurando pessoas compromissadas com o reino. Há um ditado que diz que a fofoca cessa quando chega aos ouvidos de alguém inteligente, mas ela é confrontada quando chega aos ouvidos de uma pessoa espiritual. Há um outro ditado que diz que do Éden para cá todo mundo recebeu uma semente de corrupção, mas da cruz para cá todos nós recebemos uma semente de transformação. A morte é um acidente, mas a vida de Deus é um presente. Eu quero desafiar você a sonhar com o céu a partir de hoje. Sonhe com o céu. Começa a sonhar com o céu. Quem não sonha, às vezes até atrapalha o sonho dos outros. Sonhar com o céu. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé. Estevão passou toda essa luta. A recompensa dele é enorme. E nós vamos ouvir um louvor. E eu quero ver o rosto do meu Salvador. Eu quero um dia contemplar a face dele. E eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria que você dissesse: hoje eu quero ter um encontro com Jesus. Talvez você já seja até crente, mas diga: pastor, sabe de uma coisa? Tem hora que me dá uma dúvida. Essa dúvida precisa acabar hoje. Pastor, eu nunca fui à frente para aceitar Jesus, mas eu quero hoje. Então esse louvor vai estar tocando. Enquanto ele estiver tocando, eu quero que você saia do seu lugar. Venha se prostrar aqui à frente, em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas aqui. Não fique com vergonha de dizer que você tem dúvida, não, porque eu conheço pastores que têm dúvida. Eu conheço líderes que têm dúvida. Não fique com vergonha, não. Pode vir. Eu sei que você tem dúvida. Hoje essa dúvida vai acabar. Pode sair. Ainda há espaço aqui, pode vir. Venha. Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus. Eu não fiz ainda uma decisão. Então é hoje que você precisa fazer. Entregar a sua vida nas mãos do Cordeiro de Deus. Pode sair do seu lugar, querido. A oração do crente ora bem, Senhor Jesus. Eu não quero saber o que vão pensar de você. Eu quero entender que a sua atitude vai ser uma atitude de fé. Mas alguém essa noite que quer dar esse passo e dizer: olha, eu quero. Eu estou abrindo esse espaço para você. Eu quero abrir um segundo espaço para aquele que quer ter um comprometimento com o reino de Deus de forma definitiva. Pastor, eu quero ter um comprometimento com Deus
a partir de hoje, eu quero me comprometer com o Rei. Então você também pode sair, pode chegar lá para frente. Eu quero ter esse comprometimento com o Rei. Eu quero me comprometer a ser uma pessoa do grupo 1 e não do grupo 2. Eu quero me comprometer a ser aquele que um dia, quando Ele me chamar ao céu, Ele vai dizer: você fez parte do grupo 1. Você fez parte do grupo 1, pode chegar mais para frente. Você levou nas costas o grupo 2. Eu acredito que há pessoas que precisam hoje aqui mudar de grupo, sair do grupo 2 para o grupo 1 e dizer: olha, eu a partir de hoje eu preciso tomar tenência na minha vida. Mesmo porque nós não temos muito tempo. A trombeta já vai soar. Eu só quero ver você. A Bíblia diz que nós veremos como Ele é. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Ninguém. Mas nós veremos como Ele é. Eu quero ver o seu rosto. Eu quero ver o Senhor exatamente como Ele é. Como Ele é. Eu quero ver como Ele é. Eu vou chegar um dia diante dele. Que seja breve. Abaixa, por favor, o som. Olhar para aquele que me criou, aquele que me fez. Deus ama você do jeito que você é, incondicionalmente. Quando eu penso na grandeza desse Deus, a respeito do qual falamos, assentado acima de todas as estrelas, e eu sei que Ele me ama, que Ele me amou antes da fundação do mundo,
que me fez assentar em lugares celestiais e que mandou Jesus Cristo morrer por mim e por você, quando nós éramos ainda pecadores, é algo para dar nó na cabeça de qualquer filósofo, de qualquer cientista. Coloca a mão no coração. Querido Deus, aqui estão vidas que hoje tomam uma decisão de fazer parte desse exército. Vidas que vão sair daqui hoje sem nenhuma dúvida de que o seu nome está escrito no livro da vida. Vão sair daqui hoje com comprometimento com o teu reino. Vão entender que o teu reino, Senhor, está acima de todas as coisas. E nós iremos um dia habitar nesta cidade de ouro, nessa cidade de muro de jaspe, onde a tua glória existe, onde a tua presença é algo sobrenatural. Eu quero apresentar cada uma dessas vidas aqui, pedir a tua bênção, pedir que a tua mão esteja sobre a vida de cada um, e que esta palavra que vai chegar, eu não sei aonde, possa mudar o conceito, o comprometimento de onde essa mensagem chegar, para que vidas possam ser mudadas, para que vidas possam ser conscientizadas de que tu és o Senhor, de que o Senhor está voltando e que nós vamos ver o Senhor face a face para te adorar pelos séculos dos séculos. E também queremos, Senhor, ao sair daqui, declarar a oração que nos tem abençoado, a oração de Jabez, que tem sido parte da nossa vida, que tem sido bênção para cada um de nós. A oração de Jabez que diz: tomara que me abençoes, e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não nos sobrevenha aflição. Eu também quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção. Eu quero declarar que nada vai te atingir quando sair daqui, e não vai te atingir nem hoje, nem amanhã, nem esse ano, nem ano que vem. Eu quero declarar que não haverá mais assalto, ninguém vai mais perder o seu celular, ninguém vai ser incomodado pelas trevas. Eu quero deixar claro que os anjos de Deus já desceram a esse lugar com armas espirituais, com veículos espirituais, para caminhar com você no caminho até a tua casa, dentro do seu carro, para que quando você pegar o ônibus ele seja contigo. Eu quero declarar que os anjos de Deus já cercaram a tua casa com os mais poderosos, as mais poderosas armas. Eu quero declarar e profetizar uma semana de vitória. Eu quero declarar uma semana de portas abertas, com muita saúde, com toda a prosperidade sobre a sua vida. Eu quero declarar isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nisso, se você recebe isso, se expresse.